Deu? Meus queridos, não sei se vocês já ouviram falar de um escritor chamado Tolkien. Talvez o nome seja estranho para vocês, mas é um escritor que nasce na África, só nasce lá, mas passa a vida toda na Grã-Bretanha. E ele é muito conhecido por uma grande trilogia de livros que se transformam em filmes, né? Filmes que vocês são obrigados a assistir, essa maravilhosa produção do Peter Jackson. E é O Senhor dos Anéis. Não sei se alguém já assistiu algum dos 3 filmes ou leu os livros. Eu particularmente não li os livros ainda, mas assisti os filmes de toda a saga. E o Tolkien, ele não era cristão reformado, por mais que ele tenha tido influência forte do Evangelho nos seus primeiros anos de vida. Sua própria família também teve influência do Evangelho, mas eles são católicos. Ele é um católico assim, bem praticante mesmo, um cara bem piedoso. E ele vai escrever as suas fantasias, né, cheias de valores cristãos, cheias de tipos e tipologias e ilustrações que nos levam a refletir sobre muitas coisas da vida e até fazendo pontes para o Evangelho. E essa história, a história do Senhor dos Anéis, é uma história bem interessante que, entre outros temas, fala sobretudo da luta do bem contra o mal, fala sobre um anel, por isso que é Senhor dos Anéis, né? A ideia é que esse anel mágico, herdado por um hobbit, lá numa aldeiazinha, no condado. Esse hobbit herda esse anel do seu tio, o Bilbo. E ele descobre então que esse anel, ele é um anel muito poderoso. Tão poderoso que era capaz de, quem tivesse domínio sobre esse anel, ter poderes inimagináveis. E caindo nas mãos erradas, as pessoas poderiam fazer coisas muito más. Então coube a esse hobbit, um simples ser daquele mundo fantástico que Tolkien cria, né? Um mundo de elfos, guerreiros, anões guerreiros, magos. Então o Frodo, que vai ser o personagem principal da saga, ele então é encontrado pelo anel. E a missão dele se torna então destruir esse anel. Mas esse anel deveria ser destruído num lugar específico, porque somente naquela montanha, naquele lugar específico, existia a temperatura suficiente da lava daquela montanha para destruir aquele anel. Então, depois que o mago Gandalf, revela para ele o que ele deveria fazer, ou seja, levar esse anel para ser destruído, para que a Terra-média não seja destruída, esse hobbit então sai nessa saga e cria-se então uma sociedade do anel. Qual é a ideia da sociedade do anel? São membros, se eu não me engano 9 membros de várias sociedades daquela Terra-média, que vai ajudar Frodo nessa missão, a missão de destruir o anel. Então esses guerreiros, os elfos, o mago e tudo mais, vão proteger o Frodo nessa missão. E aí o interessante é que ele também leva amigos lá do condado. E o amigo mais importante da toda a saga é o Sam. O Sam, que está aí na imagem, é um amigo fiel, né? É aquele que vai estar com ele toda a saga. E aí quando você olha para o mundo da Terra-média, criado por Tolkien, você fica pensando, caramba, Tolkien poderia ter pensado que esse anel estaria em boas mãos, ou estaria bem mais protegido com os guerreiros, com o mago que é poderoso, mas não, é um simples hobbit. E em alguns momentos, o próprio mago Gandalf, em alguns comentários na saga, ele deixa entender que o fato de Frodo ter o anel mostra que forças invisíveis, de alguma forma, estavam conduzindo aquilo tudo. Uma providência superior estava guiando todas as coisas, porque afinal de contas, Frodo, um simples hobbit com essa missão de salvar a Terra-média, e tudo leva a crer que realmente não foi Frodo que escolheu o anel. Foi o anel que escolheu Frodo. Ele não tinha opção. E ele se vê realmente sem opção. Ele se vê nessa missão e ele não foge à responsabilidade, né? Jamais ele teria escolhido essa missão tão árdua, tão cheia de perigos, tanta possibilidade de morte. Inclusive, em alguns momentos, o próprio Frodo, na saga, ele deixa transparecer o fardo de carregar o anel.
ele às vezes quer desistir de carregar. O próprio Anel tenta corromper Frodo algumas vezes, fica muito mais presente aí no último filme, que é o Retorno do Rei. E o Sam é esse amigo fiel, esse amigo que está aí ao lado do Frodo. E no último filme fica muito mais evidente também essa função importante do Sam de ajudar o Frodo em alguns momentos de desistir, em alguns momentos de retroceder. Ao longo de toda a jornada, ele vai ter esse amigo escudeiro, o Sam, para lhe ajudar, lhe proteger, em momentos de fraqueza, lhe dar força. Essa obra do Tolkien, que eu falei só 4 minutos sobre ela, são 3 grandes livros, 3 filmes. O último filme tem 4 horas de duração, então não tem como eu resumir, mas eu tentei dar uma ideia para vocês do que se trata essa trilogia, e eu sugiro que vocês assistem ou leiam os livros. Mas aqui nós temos metáforas importantes, ilustrações importantes para aquilo que eu quero falar para vocês essa noite. E eu tenho uma missão árdua, que é falar 2 doutrinas num sermão só, que a gente vai tentar trazer 2 num sermão só. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. A gente vai também estender um pouco mais do que o comum dos nossos sermões. Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de pregar o Teu Evangelho. Pai, me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, das minhas fraquezas, Pai, mas que o Senhor possa me usar para a Tua glória, que eu possa ser iluminado pelo Teu Santo Espírito. Então ilumina os nossos corações para entender a Tua palavra, que ela possa cair na boa terra dos nossos corações. Não permite, Senhor, que estejamos pensando em outra coisa, mas que estejamos atentos para ouvir a Tua doce voz falar aos nossos corações. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente tem uma visão errada sobre as pessoas. Às vezes a gente acha que as pessoas vão chegar no céu e serão barradas na porta. Às vezes a gente acha que São Pedro está lá com a chave, né, do lado da porta do céu, e as pessoas vão estar clamando a São Pedro, dizendo: eu quero entrar aí, esse é o meu lugar, deixa eu entrar, São Pedro. Afinal de contas, eu quero o céu, você não pode me impedir. Às vezes a gente tem essa visão de que as pessoas naturalmente desejam o céu. E aí, se a gente tiver essa visão equivocada sobre o ser humano, sobre quem nós somos de verdade, nós vamos ter uma série de visões equivocadas sobre o próprio Deus, sobre a justiça de Deus, sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Nós temos exposto aqui para vocês, desde o primeiro domingo de outubro, a real sobre o homem, a real situação do homem diante de Deus, que é um ser humano que não deseja o céu. Ele não quer o céu. Então, antes de você acusar Deus de ser injusto, lembre que toda a humanidade está caída, depravada, afetada pelo pecado, de tal maneira que ela é incapaz de desejar o céu. Ela pode até desejar as bênçãos de Deus, mas jamais vai desejar o próprio Deus. Jamais vai querer se submeter ao senhorio de Cristo. E nós estamos falando sobre essas doutrinas da graça neste mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, porque foram doutrinas extremamente importantes para aquela época e até hoje. Porque os reformadores resgataram essas doutrinas que estavam escondidas nas sombras da Idade Média, da própria Igreja Católica. E nós falamos no primeiro domingo como o homem é depravado, como ele está alienado de Deus, ele não deseja Deus naturalmente. Ele é um homem que ele não tem capacidade nenhuma em si mesmo de querer a Deus. Ele está morto em seus delitos e pecados. Por isso, e somente por isso, é que é preciso que Deus vá até o homem. Porque ele está morto. Ele está no mais profundo abismo, morto espiritualmente. Então é preciso que Deus o eleja, é preciso que Deus tome passos na direção desse homem perdido. Por isso que a segunda doutrina da graça é a eleição incondicional. É um Deus que escolhe o homem em seus delitos e pecados. É um Deus que, mesmo apesar desse homem que é inimigo dele, que merece o seu juízo, ele revela misericórdia e amor, dando passos largos na direção do homem e da mulher perdida. Aí a eleição incondicional. E Deus faz essa escolha, não porque o homem merece, mas apesar do homem, uma escolha de acordo com a sua santa soberana vontade, e nós não sabemos os critérios. O que nós sabemos é que ele não escolhe porque merecemos. Doutrina da eleição incondicional. O pastor falou no domingo passado a doutrina da expiação limitada. A verdade de que quando Cristo morreu, ele morreu pensando no seu povo. Ele não morreu para salvar todo mundo.
Ele morreu para salvar o seu povo, a sua igreja. Ele morreu pensando em mim, ele morreu pensando em você. Ele não morreu pensando na possibilidade das pessoas aceitarem ele ou não. Ele morreu com um fim determinado. Então sua morte foi definida. Sua morte foi um tiro certeiro, porque ele sabia por quem estava morrendo. Isso é expiação limitada. A morte de Cristo, ela é limitada não no sentido de abrangência, mas porque ela poderia salvar todas as pessoas se Deus aprovasse. Mas não, é limitada porque ela é para os eleitos que Deus escolheu, para o seu povo. E agora nós vamos resumir a doutrina da graça irresistível e depois da perseverança dos santos. João 10, 25, inclusive o pastor falou desse texto o domingo passado, mas como eu já havia escolhido também, o pastor não me explorou somente esse texto, a gente vai voltar para esse texto, trazer uma nova perspectiva, na verdade, basicamente, um pouco do que o reverendo já tenha falado. Diz assim: Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. As antigas doutrinas da graça, elas são um sistema lógico, extremamente lógico, coerente e harmônico. Veja só, se o homem está morto em seus delitos e pecados, se o homem não pode ir até Deus, óbvio que esse Deus tem que ir até o homem. Logo, a salvação provém de Deus, é uma eleição do próprio Deus, que morre sabendo por quem estava morrendo. E aí nós vamos perceber como essas doutrinas revelam como é possível a redenção eterna de pessoas totalmente mortas em seus delitos e pecados, depravadas totalmente, fadadas à condenação, fadadas a receberem a justa condenação de Deus, porque o nosso Deus é justo, e o pecado atenta contra a sua santidade. O Pai elege na eternidade incondicionalmente o seu povo. O Filho vem e redime objetivamente o seu povo, os seus eleitos, a sua igreja. E o Espírito Santo então aplica eficazmente essa redenção de Cristo no coração daqueles por quem Cristo morreu. E aí nós temos a economia da redenção, a economia da salvação. Um Deus que planeja, um Filho que vem e executa, e o Espírito Santo que aplica no nosso coração as verdades do Evangelho. A doutrina da graça irresistível, ou do chamado eficaz, afirma que o Espírito Santo nunca falha em trazer a salvação àqueles pecadores que ele pessoalmente chama a Cristo. O Espírito Santo nunca falha. Ele vai aplicar inevitavelmente a salvação a todo o pecador que ele quer salvar. E a intenção óbvia do Espírito Santo de Deus é salvar todos os eleitos, é salvar toda a igreja, todo o povo de Deus. O homem não pode jamais resistir ao chamado do bom pastor. Ele pode resistir ao meu, ele pode resistir a de qualquer pessoa, mas jamais o pecador vai resistir ao chamado do bom pastor. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a sua voz. Então é um chamado irresistível, mas há uma diferença entre chamado externo e chamado interno. Quando nós falamos de chamado interno, é a proclamação da palavra, é o apelo do Evangelho que convida todos os homens, todas as pessoas sem distinção. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós pregamos para todas as pessoas. Todos que têm ouvido para ouvir, ouçam. Ouçam que vocês devem se arrepender, ouçam que vocês devem beber da água da vida. Esse é o chamado externo, é quando Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então é um chamado que nós somos chamados a fazê-lo, pregar o Evangelho. E esse chamado promete salvação para quem? Para aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas veja só no verso 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está julgado.
já está condenado. Então o Evangelho é um chamado para todos, é um chamado de arrependimento para todos os pecadores. Essa chamada externa, ela é estendida para o eleito e não eleito, porque afinal de contas, nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos. Nós não sabemos quem são as ovelhas do Senhor, que vão ouvir a voz do bom pastor. Por isso nós falamos para todas as pessoas. Meus queridos, nenhuma quantidade de ameaça, nenhuma promessa que o pastor possa fazer, vai fazer um cego ver, vai fazer um surdo ouvir, vai fazer um mudo falar, no sentido de reconhecer o Evangelho. Não é possível. Somente quem pode fazer isso é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que há uma diferença entre o chamado externo, quando nós chamamos todas as pessoas ao arrependimento, quando o próprio Cristo chama, vinde a mim todos. É necessário que todos se arrependam. Mas há também um chamado interno. E esse chamado interno, ninguém pode resistir. É através dessa chamada especial que o Espírito Santo realiza a obra da graça no pecador. E o Espírito Santo abre o coração do pecador para que ele reconheça a justiça, o pecado e o juízo, porque essa é uma das funções do Espírito Santo. Essa mudança do coração, essa regeneração do coração do pecador, para que ele entenda quem ele é diante do Senhor, que ele precisa de um Salvador, que ele se arrependa dos seus pecados, ela é instrumentalizada pelo Espírito Santo de Deus. Esse chamado interno, esse chamado especial, ninguém pode resisti-lo. Se a doutrina da depravação total é verdadeira, e ela o é, jamais poderia existir a salvação sem a realidade da graça irresistível. Porque veja só, se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, se nós não desejamos a Deus, se nós não buscamos a Deus naturalmente, é preciso que esse mesmo Deus venha e nos dê vida. É preciso que Ele venha e faça com que os nossos olhos vejam, os nossos ouvidos escutem. Então, só é possível um eleito ouvir a voz do bom pastor, se o bom pastor antes deixá-lo, curá-lo da surdez. Entende? Curá-lo da surdez espiritual. Então, se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, jamais nós creríamos em Jesus Cristo, se não fosse a própria intervenção de Cristo em nossas vidas. Por isso que a série de sermões é de mãos vazias, porque realmente estamos de mãos vazias diante do Senhor. Lá em Atos 13, 48, diz assim: os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram. Creram quem, meus queridos? Todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Entendem? Nós pregamos para todos, mas perceba, só vai crer, só vai ouvir a voz do bom pastor, só vai seguir o pastor aqueles que foram destinados para crer. Nós não sabemos quem são, por isso nós pregamos a todas as pessoas, sem distinção. O próprio Cristo vai dizer: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. É o mesmo Cristo que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É o mesmo que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja, o convite é externo para todas as pessoas, mas só virá para Cristo aquele que o Pai o levar. Preguemos, mas o chamado interno eficaz só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus. Não há nada que eu possa fazer aqui, não há nada que o Ministério de Música possa fazer, que o pastor possa fazer, que vai convencer seu coração, que vai converter o seu coração. É somente o Espírito Santo de Deus. E os eleitos de Deus não resistirão à voz do bom pastor. Essa é a grande verdade, de que nem todos são ovelhas de Cristo. Nem todos são ovelhas de Cristo, mas nós não sabemos quem são. João 10, 26, mas vós não credes. Vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Simples. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essa é uma grande verdade, meus queridos. Nem todos serão salvos. A gente
tem o dever de falar do Evangelho, tem o dever de pregar o Evangelho. Mas essa é uma realidade que nós não podemos esconder. Nem todos são salvos. A gente vai falar, a gente vai pregar, e as pessoas vão fazer de ouvido mercador. As pessoas não vão valorizar o que você fala. As pessoas não vão entender muito menos o que você está falando. A verdade é que, embora o pecador possa resistir ao Espírito Santo, esse chamado externo, o eleito, o povo, a ovelha, jamais vai resistir. Porque o Espírito Santo vai vencer essa resistência. Vai fazer essa pessoa cair em si. Isso não quer dizer que o crente não possa entristecer o Espírito Santo. E nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos fazê-lo. Lá em Efésios 4:30 diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, é possível que um crente, que um eleito, que um salvo, que uma ovelha do Senhor possa entristecer. Ele jamais vai resistir a essa graça que é irresistível, a esse chamado que é irresistível, a esse chamado que convence, a esse chamado que faz com que você perceba que precisa de um Salvador para se salvar de quem você é, salvar você do justo juízo de Deus. Mas esse Espírito Santo que convence você, é possível que você o entristeça quando você não faz a sua vontade, quando você peca, quando você vira as costas para Deus muitas vezes. Outra coisa, outra verdade da graça irresistível, não é contra a nossa vontade. Deus, Ele não nos força, Ele não nos amarra, Ele não nos traz a força. Não é essa a ideia da graça irresistível, não. Por quê? Porque Deus muda a disposição do nosso coração primeiro, de tal forma que a gente vai com alegria. Ele muda a nossa vontade, Ele opera no nosso interior de forma que agora a gente tem sede dEle. A gente tem uma nova sede de vida, a gente tem uma nova fome de vida, a gente tem um desejo impulsionador que nos leva agora para Deus. Pode ter certeza, meu querido, ninguém vai reclamar de ter sido salvo. Não vai reclamar aqui, nem na glória. Ninguém vai estar diante de Cristo, dizer: mas Cristo, caramba, por que tu me salvou, rapaz? Que bobeira, hein? Ninguém vai fazer isso, porque ninguém vai à força, ninguém vai para o céu contra a sua vontade. Porque Deus muda a disposição do seu coração, e você vai com alegria, você vai com vontade, você vai com um desejo que você não tinha antes. Você não tinha antes. Por outro lado também, ninguém que decida o Evangelho e deseje sinceramente a salvação e ir para o céu, vai para o inferno. Não vai. Se você deseja a salvação, se você quer Jesus como seu Salvador, óbvio, você vai para o céu. Nenhum daqueles serão lançados no inferno, vão chegar lá no inferno e dizer: caramba, eu desejei tanto a glória de Deus, eu vivi tanto para a glória de Deus, eu era um salvo eleito por Deus. Não vai, meu querido, não vai ter esse sentimento lá. Essa pessoa não se deleitava em Deus, ela não se deleitava na comunhão dos santos, ela não queria absolutamente nada com Deus, então ela vai para o inferno inclusive feliz de ter vivido a sua vida aqui como ela gostaria de ter vivido. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Afinal de contas, ela aproveitou a vida. Então ela não vai triste para o inferno, ela vai feliz, contente, saltitante. Então ela não vai chegar lá no inferno e dizer: mas Deus é injusto. Não, ela fez por onde está lá. A verdade é que nós precisamos, meus queridos, pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que vai discernir os salvos e não salvos, como uma palavra que não volta vazia. Não porque ela salva sempre, uma palavra que não volta vazia, porque se ela não salvar, ela condena. E Deus vai usar o ministério da palavra para realizar essas mudanças sobrenaturais. Quando foi criada essas doutrinas da graça, isso foi criado num grande sínodo, numa grande reunião da igreja, e eles fizeram um documento chamado Cânon de Dort, lá na Holanda. E o Cânon de Dort, que por sinal a sequência é diferente do que a gente prega aqui, né, da famosa tulipe, ele no primeiro capítulo, que fala da eleição, inclusive, não da depravação, ele diz assim, capítulo da doutrina, a divina eleição e reprovação. Ele diz no artigo 3º: para que os homens sejam conduzidos à fé, Deus envia em sua misericórdia mensageiros dessa alegre boa nova a quem e quando Ele quer. Pelo ministério deles, os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado, porque, como crerão,
naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Ou seja, Deus estabeleceu que o Evangelho, a pregação do Evangelho, vai ser o meio pelo qual as ovelhas vão ouvir a voz do bom pastor. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho, com confiança e poder de Deus, porque nós sabemos que o Evangelho vai cumprir a sua função. Claro, nem sempre ele vai salvar, mas ele vai condenar, como uma espada de dois gumes, condenação e salvação. Às vezes ele pode ser como cheiro de morte, e não cheiro de vida, mas o que compete a mim e a você, confiantes nessa doutrina da graça irresistível, de que as ovelhas ouvirão a voz do bom pastor, que cabe a nós é pregar. Essa é boca de Deus, essa é boca do bom pastor, porque o resultado não compete a nós. Pregar sabendo que os eleitos ouvirão e virão correndo para o bom pastor. A doutrina da graça irresistível nos leva a ter um sentimento, uma humildade diante da salvação, porque nós entendemos que se Deus nos deixasse como nós estávamos, mortos em nossos delitos e pecados, nós seguiríamos o curso natural da nossa vida, que seria de condenação. É como se todos nós já nascêssemos numa fila para um grande abismo, e todos os dias nós dávamos passos largos na direção do abismo. E Deus, em sua infinita misericórdia, veio e nos tirou desta fila. Saber da graça irresistível é conhecer e entender que não é nada sobre nós, porque não é sobre o meu mérito, não é sobre quem eu sou, não é nem sobre o que eu fiz no meu passado, é sobre um Deus gracioso, é sobre um Deus misericordioso, que apesar de mim, vem ao meu encontro, e eu não consigo resisti-lo, porque a voz do bom pastor, eu sigo. É um Deus que faz tudo por mim, sem eu nada merecer, é sempre por graça, e se não fosse a graça, eu continuaria onde eu estava, seguindo naturalmente para a destruição. A doutrina da graça irresistível nos faz perceber que Deus, que nos escolheu e nos chamou, com sua poderosa graça, Ele nos ajuda a encontrar uma identidade nova em Cristo. Eu não preciso mais de validação da sociedade, eu não preciso mais viver como as pessoas desejam que eu viva, eu não preciso mais fazer as coisas que meu grupo diz que eu tenho que fazer para me sentir parte, porque agora eu tenho uma nova identidade em Cristo, e é a Ele que eu devo servir, é nele que eu devo encontrar sentido e propósito para a minha vida, e não nas coisas deste mundo, e não naquilo que o desagrada. Então nós não precisamos da aprovação dos homens, nós já temos uma nova identidade em Cristo, fomos escolhidos por Ele, glórias a Deus por isso, meus queridos. Deus te ama tanto, que Ele te chama para estar com Ele. Sabe aquela pessoa que te ama tanto, e você ama ela, e ela te chama para dar um abraço? Sabe, o pai, sabe, sei lá, o marido, o namorado, vem cá, me dá um abraço, e você não tem outra coisa a fazer, a não ser abraçar. Esse é o chamado irresistível da graça. Você vai sentir esse sentimento gostoso, esse desejo de abraçar o pai, abraçar, você não vai resistir, você jamais vai resistir. No mesmo texto que nós lemos, no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso é a perseverança dos santos. No quinto capítulo da doutrina, lá no Cânon de Dor, né? E aí sim, é a perseverança dos santos, o final também. Ele diz assim no artigo 3: por causa dos seus pecados remanescentes, e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, aqueles que têm sido convertidos, não poderiam perseverar nesta graça, se deixados ao cuidado de suas próprias forças. Mas Deus é fiel, misericordiosamente os confirma na graça, uma vez conferida a eles, e poderosamente os preserva na sua graça até o fim.
A perseverança dos santos é a total impossibilidade para os eleitos de Deus de se perderem, de caírem das mãos do Senhor. Uma vez eleito, eleito para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez convertido, convertido para sempre. Uma vez justificado, justificado para sempre. Isso é maravilhoso, meus queridos. O próprio Cristo vai dizer lá em João 6,47: quem crê em mim tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. A eleição, ela é incondicional, perceba. Mas a glorificação, ela não é incondicional. Existe uma condição para você chegar ao fim, para você chegar no fim da história, para você ser glorificado. E a gente vê nas Escrituras muitas advertências sobre isso, sobre aquela ideia do perseverar até o fim. Nossa fé, ela tem de permanecer até o fim, se nós queremos ser salvos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo vai dizer, verso 11 e 12, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos. Aquele, porém, que perseverar até o fim de Jesus, esse será salvo. Lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é o que nós queremos dizer com perseverança dos santos. É a afirmação de que nós, os eleitos de Deus, as ovelhas do bom pastor, elas têm que perseverar na fé até o fim. Elas têm que chegar lá no final da corrida com perseverança. Mas é óbvio que é importante a gente esclarecer que perseverar na fé não significa que a gente não vai passar por tempos de dúvidas, por crises espirituais. Isso é possível? Claro que isso é possível. Às vezes a gente vai fraquejar, às vezes a gente vai querer desistir. Então é possível que um crente verdadeiro, que uma ovelha do Senhor, inclusive até tenha um período de fé fortalecida na igreja e possa até por um tempo se distanciar do aprisco. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus queridos: se esta ovelha que está distante de Deus fisicamente da igreja, se ela for uma eleita do Senhor, ela vai voltar. Ela voltará. O Senhor vai buscá-la como a ovelha perdida. Mas é possível que ainda dentro da igreja a gente passe sim por crises. É possível que a gente diga, né, como Marcos lá 9:24, ajuda-me, Senhor, na falta da minha fé, como diz os discípulos lá. Isso não é uma oração contraditória. Às vezes a gente vai estar com o nosso tanque na reserva, pensando em desistir, achando que fizemos a escolha errada. Mas a verdade é que os verdadeiros crentes, os nascidos de novo, jamais vão apostatar da fé. Jamais vão desistir, meus queridos. Os eleitos do Senhor, os eleitos de Deus não podem ser perdidos. Todos aqueles que Deus escolheu, todos aqueles por quem Cristo morreu, serão capacitados por Ele para perseverar até o fim. Lá João 28 diz, eles jamais perecerão, ninguém vai arrebatá-los da minha mão, ninguém. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E sabe o que é interessante? É que Deus não espera, no fim lá da corrida, né, tem lá, chegada, Ele não fica lá esperando a gente chegar, para depois, se a gente chegar, como a gente chegar, Ele nos adotar, Ele nos amar, Ele nos justificar, Ele nos glorificar, Ele dar o prêmio. Não, não, nós já fomos adotados, nós já fomos amados, e nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós já fomos justificados, nós já fomos glorificados. Claro que nós temos que lutar nessa grande jornada que nós temos aqui, lutar contra inimigos da nossa alma, mas o que garante que nós chegaremos no fim não é o nosso desempenho, mas é o desempenho de Cristo, porque Ele já correu a nossa corrida, Ele já venceu a nossa batalha, Ele já conquistou a vitória por nós, e é nessa conquista de Cristo que nós estamos seguros, certos, e nós já temos a vida eterna. Então nós vamos perseverar até o fim, porque Cristo está conosco. Nós vamos perseverar, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso nós vamos perseverar, porque Ele vai perseverar em nós, por nós. A doutrina da perseverança
nos traz uma segurança, meus queridos, da salvação. A certeza de que nós vamos perseverar até o fim. Na verdade, não é nem a perseverança dos santos, seria a perseverança de Deus. A certeza de que nós vamos chegar no fim nos traz descanso, tira fardos, porque nós sabemos que nós estamos seguros, que nós chegaremos no fim não por causa do nosso desempenho, não porque a gente está fazendo por onde, mas porque nós estamos agarrados na cruz de Cristo. Nós só não a soltamos porque Ele não deixa, porque nós somos os seus eleitos, porque nós somos o seu povo, e o seu povo Ele vai guardar até o fim. Então a doutrina da perseverança dos santos nos dá segurança da salvação. O pecado que você cometeu, meu querido, não te lançou no fogo do inferno, porque o pecado que você cometeu, Jesus já perdoou, Jesus já pagou o preço. A doutrina da perseverança dos santos nos estimula não a viver uma vida acomodada, porque temos a segurança da salvação. Inclusive alguns nos criticam por isso. Uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou viver de qualquer forma. Óbvio que não. Claro que não. A doutrina da perseverança dos santos me estimula a viver uma vida de santidade. Ela me incentiva a viver uma vida devotada àquele que me salvou, que me tirou das trevas. Porque agora eu tenho um novo Senhor sobre a minha vida. Se eu tenho um novo Senhor, logo este é quem manda em mim. Logo é para este que eu vou viver a minha vida. Então não use a certeza da salvação para viver uma vida de qualquer maneira, porque se você assim o faz e se aproveita dessa beleza do Evangelho, da segurança da salvação, para dizer posso viver de qualquer forma, certamente você não é um salvo de verdade. Porque um salvo de verdade jamais pensaria assim, jamais teria essa conclusão. Ele diria: Deus do céu, olha onde eu estava, olha agora onde eu estou, olha o meu destino, agora olha para onde eu estou indo, sem fazer nada por isso, sem fazer por merecer nada disso. Então, que farei eu por grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida? E Jesus disse: quer viver uma vida que me agrade? Obedeça a minha lei. Então o salvo vai entender que precisa viver uma vida de obediência, de santidade ao Senhor que o salvou. Então não use essa doutrina para justificar os seus pecados, não use. Mas quando pecar também, não se sinta no inferno, porque você é um salvo que vai falhar, que vai tropeçar, mas continua sendo um salvo. E a vida cristã é cheia de quedas e levantar, mas o fim é que no final a gente vai chegar. A doutrina da graça irresistível e da perseverança dos santos, melhor dizendo, ela nos estimula a viver em comunhão. Porque a carreira cristã não é uma carreira que eu faço sozinho. É diferente das carreiras, das corridas desta vida, né, Mateus? Que a gente corre sozinho para ganhar. A carreira cristã é diferente. Eu entendo que eu preciso caminhar junto com outros que estão passando pelas mesmas dificuldades que eu estou, outros que às vezes eu vou precisar segurar na mão para ajudar, e vou precisar que ele segure na minha mão para me ajudar, para me confortar, para me aconselhar, para me exortar quando eu preciso. Apesar das dificuldades de viver em comunidade, meus queridos, apesar dos defeitos da igreja, a igreja ainda é o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para manter a nossa fé, manter a nossa fidelidade ao Senhor. A igreja precisa de mim, ela precisa de você, mas você precisa muito mais dela, pode ter certeza. A igreja sem mim, ela pode continuar, mas sem ela, pode ser que você fique pelo caminho. A igreja ainda é o melhor lugar para estar, para viver a fé cristã. A perseverança dos santos nos encoraja o crente a enfrentar as provações da vida, a enfrentar as dificuldades da vida. Por quê? Porque eles sabem que não estão sozinhos. Eles sabem que podem confiar num Deus que vai manter a sua fé firme até o fim, apesar de muitas horas fraquejar. Mas ela nos ajuda em tempos de tribulação, em tempos de tristeza e angústia da alma, se manter firme no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco.
perseverando conosco, nos ajudando, nos dando força. Nos 3 filmes da saga Senhor dos Anéis, Ministério de Música, pode subir, por favor? Nós podemos ver claramente, pelo menos eu consigo enxergar, né? Esse chamado eficaz, essa graça irresistível na vida do Frodo, porque ele não consegue se desfilar, ele entende que há uma missão, ele entende que ele foi chamado para algo maior. E também tem um aspecto interessante que eu não toquei e vou tocar agora, que é o aspecto da perseverança de Frodo. Ele foi escolhido, ele se sentiu responsável por cumprir essa missão, ninguém o obrigou, mesmo apesar de poder morrer no cumprimento dessa missão, ele assume um risco, cruza a Terra-média, porque ela precisava ser salva por ele. Quando ele se aproxima, isso já no final lá do último filme, Retorno do Rei, quando ele se aproxima da montanha, do lugar onde ele deve jogar o anel para ser destruído, o anel começa a ficar pesado, ele começa a sentir uma força pesada sobre ele, e ele começa a fraquejar, ele pensa em desistir, ele cai, meus queridos, ele cai. Eu acho que é uma das cenas mais emocionantes do Senhor dos Anéis, porque ele cai ali e ele se vê como incapaz de dar um passo, e ele está tão pertinho de chegar, mas bem pertinho mesmo. E aí Sam, seu amigo fiel, o amigo de todas as horas, aquele que estava lá sempre que ele precisava para dar uma força, Sam diz essa palavra maravilhosa: vamos, Senhor Frodo, eu não posso carregar pelo Senhor, porque ele não podia carregar o anel, afinal de contas a missão era de Frodo, mas eu posso carregar o Senhor. E Frodo é levado nos braços por Sam e cumpre a sua missão. Meus queridos, Deus às vezes faz assim conosco. Às vezes Ele vai nos carregar nos braços, e é preciso que Ele nos carregue nos braços, porque parece que às vezes está faltando forças, às vezes a gente acha que não vai chegar, mesmo vendo tão perto, mas Deus diz: filho, eu não posso me salvar por você, no sentido de fazer o que você tem que fazer, de correr a carreira da fé, mas eu posso carregar você nos meus braços, e eu vou fazer. E Deus nos carrega. E ainda que Frodo tenha alcançado a sua missão ferido, ele perde um dedo, na missão, já no finalzinho lá, está sangrando, mas ele chegou no fim, ele completou a carreira, mesmo quando ele precisou de ajuda. E nós, na nossa carreira cristã, nós vamos precisar de ajuda, e graças a Deus que nós não estamos sozinhos. Assim como Frodo tinha Sam, nós temos o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo, nos lembrando das promessas de Deus, nos fazendo sentir importantes para Deus, e muitas vezes até nos carregando nos seus braços. Isso é maravilhoso, meus queridos. Depois que Frodo destrói o anel, e problema se você não assistiu a saga, nem sabia disso, já dei toda a história, né? Problema teu, é muito antigo isso. Ele salva a Terra-média, e aí Frodo, ele volta lá para o condado, mas ele se sente no lugar errado. Ele diz: caramba, eu não sou mais a mesma pessoa, aqui não é mais o meu lugar. E ele recebe uma proposta importantíssima e especial, uma oportunidade, e assim termina o filme, de ir para a terra dos imortais, a terra do Valinor. Essa terra dos imortais não era permitido humanos mortais por lá, só em alguns casos bem extraordinários. No caso de Frodo, que completou essa missão maravilhosa de ter carregado o anel, ele sim, ele foi convidado, e ele termina o filme entrando no barco, e junto com Gandalf, com os elfos, ele vai para a terra chamada Terra dos Imortais, para lá ele encontrar de fato descanso para a sua alma, encontrar cura completa para a sua alma. Frodo foi para um novo lar no fim da história. Meus queridos, isso aponta para uma outra grande verdade: aqui não é o nosso lar. No fim, quando nós fomos declarados vitoriosos, quando nós cumprimos a missão de não destruir o anel, mas de destruir o poder do diabo a partir da pregação do Evangelho, salvando vidas a partir da pregação do Evangelho,
Quando nós cumprimos essa missão e guardarmos a nossa carreira até o fim, nem que nós chegamos feridos, sangrentos, carregados por Cristo no fim, a promessa é que nós iremos para um outro lugar, uma nova terra, um novo lugar, onde de fato não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais lágrima, não haverá mais traição, não haverá mais morte, doença, não haverá. E o que nos dá essa garantia é o que Paulo fala lá em Romanos 8:31, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a garantia. O próprio Deus está dando a garantia. Ele nos predestinou, logo toda a obra será completa. Não porque somos fortes, não porque merecemos, mas porque Ele prometeu. Ele prometeu. E nós chegaremos ao fim. Que nós possamos, meus queridos, confiar nestas verdades, e que elas possam fazer sentido para a nossa vida, e que nós possamos viver uma vida que agrade a esse Deus, porque diante dele nós estamos de mãos vazias. Não havia nada em nós, mas agora nós temos que fazer tudo por Ele, porque Ele merece. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção que diz que nós encontramos sim descanso, um descanso nos braços do nosso Senhor, enquanto nós chegamos no descanso eterno. Senhor Deus, que possamos encontrar descanso em Teus braços, porque nele de fato, ó Pai, nós podemos encontrar o descanso verdadeiro. Possamos confiar na Tua palavra, Senhor, que diz que nós vamos chegar no fim, não porque nós temos forças, capacidades para isso, mas porque aquele Deus que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Aleluia. Então nós chegaremos. Obrigado, Senhor, porque essa sua promessa é uma promessa que não volta atrás. Nós estamos escritos no livro da vida, e o Senhor não vai apagar, Senhor. Obrigado, Cristo, por ter morrido por cada um de nós sem merecermos. Obrigado, Senhor, porque não é nada sobre nós, é sobre um Deus gracioso que vem ao nosso encontro do coração do perdido e o transforma, e o regenera, e o faz crer e confessar Jesus como o Salvador da sua vida. Que possamos confiar no Deus que nos salvou, possamos nos sentir jamais sozinhos e abandonados, porque não estamos. O Deus que começou é o Deus que vai terminar em nós, perseverando conosco, estando ao nosso lado, e se possível até nos carregando nos braços. Mas nós chegaremos no fim, e o fim será maravilhoso, e aí nós habitaremos eternamente num novo céus e nova terra. E Cristo vai apanhar todas as lágrimas em suas mãos, e não haverá mais morte, dor, lamento, não haverá mais doença, não haverá mais decepção. Ó Senhor, nos faz desejar a cada dia esse dia chegar, nos faz desejar a Tua volta,
porque o Senhor vai transformar todas as coisas. E até lá, Senhor, que possamos viver uma vida de santidade, uma vida que revele o Teu caráter em nós, o Deus que é gracioso, o Deus que é santo, o Deus que é misericordioso. E até lá, nos ajuda a pregar o Evangelho, a falar do Teu amor, para que as ovelhas perdidas ouçam a voz do bom pastor. Nos usa como instrumento em Tuas mãos. Isso nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos. Que possamos cantar essa canção dizendo que de fato nos braços do Senhor nós encontramos descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Descanso em Ti. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Descanso em Ti. Amém. Por aí sentar, meus irmãos. Nós estamos recebendo